reconhecer que a vida é difícil. E olha que curioso, quando escutamos isso pela primeira vez, parece quase ofensivo, como se alguém estivesse jogando um balde de água fria nos nossos sonhos. Mas quando você realmente deixa essa frase entrar, não como derrota, mas como descrição honesta da condição humana, surge uma sensação quase estranha de alívio, porque de repente você entende que não é você contra o mundo, não é você que está falhando, não é você que está atrasada, é simplesmente a vida acontecendo como sempre aconteceu. E quando essa ficha cai, algo por dentro relaxa. É como se a briga interna perdesse a força, sabe? Aquele impulso automático de reclamar, resistir, forçar, empurrar a vida para onde você acha que ela deveria ir. Tudo isso começa a se dissolver. E não porque as coisas ficaram mais fáceis, mas porque você parou de carregar o peso extra da resistência. A vida continua sendo a vida, mas você deixa de ser vítima dela. Muita gente passa décadas tentando ajustar o mundo para que ele não doa. Tenta controlar pessoas, prever problemas, evitar mudanças, adivinhar o futuro e, mesmo assim, continua sofrendo. E por quê? Porque o sofrimento não nasce dos fatos, nasce da luta interna contra eles. Isso não deveria estar acontecendo. Eu não deveria estar passando por isso. Isso não é justo. Essas frases, repetidas silenciosamente dentro da cabeça, criam uma tensão permanente que drena a energia, rouba a presença e tira o brilho da vida. A grande virada não é mudar a vida, é mudar a relação que você tem com ela. E isso, apesar de parecer simples, é profundamente transformador. Porque quando você para de tratar a vida como um inimigo, você finalmente consegue enxergá-la como ela é. Um fluxo dinâmico, imprevisível, cheio de altos e baixos, mas completamente navegável quando você está presente. A frase "a vida é difícil" deixa de ser um lamento e se torna uma constatação tranquila, quase sábia. É como dizer, é assim, e tudo bem. Nesse instante, você sai do papel de alguém que está sempre se defendendo da vida e entra no papel de alguém que caminha com ela. E quando você entra nesse estado, você descobre um espaço interior que estava escondido. Um espaço onde as coisas deixam de te engolir, onde os problemas não tomam mais proporções gigantescas, onde você reage menos e entende mais. A aceitação não te enfraquece, ela te amadurece. Ela te coloca num ponto onde você não precisa mais fazer tempestade de cada detalhe, nem transformar cada desafio em drama. Você aprende a respirar antes de reagir, a observar antes de julgar, a sentir antes de criar histórias mentais. E isso te devolve um domínio interno que ninguém pode tirar. É aí que mora a verdadeira força, não na rigidez, não na tentativa de controlar tudo, mas na capacidade de permanecer consciente mesmo quando as ondas da vida batem forte. E quanto mais você pratica essa postura interna, mais percebe que a dificuldade sempre esteve lá, mas o sofrimento era opcional. O sofrimento era a preparação mental para uma guerra que nunca precisou existir. Quando a guerra interna acaba, a vida se mostra exatamente como ela é. Desafiadora, sim, mas também generosa, fluida, cheia de possibilidades. Ela passa a ser menos algo a ser vencido e mais algo a ser vivido. Então hoje, antes de continuar sua jornada, experimente algo simples. Pare por alguns segundos, respire e diga para si mesma, com honestidade e sem drama: a vida é difícil, e tudo bem. Sinta o efeito disso dentro de você. Essa frase, longe de ser pessimista, pode ser justamente o portal para a leveza que você vem buscando há tanto tempo.
Porque quando a luta contra o inevitável termina, nasce um tipo de paz que não depende de circunstâncias. E é dessa paz que nasce a coragem de mudar aquilo que realmente importa. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle, um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira! E é exatamente aqui que muita gente se confunde, porque nós fomos treinados a achar que tudo precisa ser entendido pela cabeça, explicado, encaixado, analisado até o fim. Só que, quando falamos desse tipo de transformação interior, a mente não dá conta. Ela tenta, claro, mas ela tenta usando ferramentas que não servem para esse tipo de trabalho. A mente opera no campo das ideias, dos conceitos, das comparações. E isso é útil em 1000 situações práticas, mas não quando falamos de despertar, presença, consciência. Esse território é outro, é mais profundo e, curiosamente, mais simples ao mesmo tempo. É por isso que, quando você escuta algo que toca uma camada mais profunda, como o reconhecer que a vida é difícil e mesmo assim sentir leveza, sua mente pode dizer, não entendi nada, mas algo em você entendeu, mesmo que não saiba explicar. E é essa parte que importa. Esse reconhecimento silencioso é o ser respondendo. É como se uma luz acendesse lá dentro e dissesse, eu sei disso, eu sempre soube. E esse saber não vem de livros, nem de esforço mental, nem de teorias. Vem de um lugar onde você sempre esteve, mas raramente visita. A mente quer controlar tudo. Quer mapas, garantias, previsões. Ela quer saber o que fazer, como fazer e quando fazer. Mas consciência não funciona assim. Consciência floresce quando você se permite entrar no estado de não saber. Sim, exatamente isso. Não saber. Esse espaço onde você não está tentando interpretar nada. Você simplesmente percebe. E é aí que a vida começa a mudar, porque você sai do ruído mental e volta para o ponto onde tudo é visto com clareza. A interpretação dá lugar à percepção. Esse é o motivo pelo qual tantas pessoas, ao ouvir ensinamentos como os de Tolle, dizem: eu não entendi, mas me fez bem. E isso é maravilhoso, porque significa que você não ficou presa no labirinto conceitual da mente. Você permitiu que algo mais profundo tocasse você. É como ouvir uma música e deixar ela agir em você sem tentar dissecar cada nota. É como observar o mar. Você não pergunta qual o significado das ondas, você apenas sente. E é essa simplicidade que abre o espaço interior onde a consciência cresce. Quando entramos no estado de presença, o esforço desaparece. A pressa desaparece. A necessidade de explicar tudo desaparece. E o que sobra é uma percepção viva, direta, que não passa pelo filtro da mente. É como se você estivesse enxergando a vida sem lentes pela primeira vez. E isso dá uma sensação de frescor, de clareza, de sinceridade com a própria existência. O estado de não saber não é ignorância, é liberdade. É o momento em que você admite que não precisa mais carregar o peso de controlar a vida inteira. É a humildade que permite que algo maior te atravesse. É o silêncio interno onde a verdade aparece sem barulho. E quando essa verdade surge, ela não exige explicação. Ela simplesmente é. E você reconhece. Mesmo sem entender intelectualmente, você sabe. A mente teme esse lugar,
Porque para ela, não saber é perigoso, é vulnerável. Só que espiritualmente é o contrário. Esse é o terreno onde tudo se transforma. Porque quando você não sabe, você não julga. Quando você não sabe, você não cria histórias mentais que distorcem a realidade. Quando você não sabe, você está presente, totalmente presente. E presença é o portal para o fim do sofrimento desnecessário. Então, ao invés de se perguntar, será que entendi certo? Tente outra coisa. Tente notar o que você está sentindo enquanto escuta. Tente perceber se algo em você relaxa, se abre, expande. Isso é o ser reconhecendo o ensinamento. Isso é a parte mais sábia de você dizendo, continue por aqui. Esse reconhecimento silencioso vale infinitamente mais do que qualquer explicação lógica. Porque no fim das contas, você não está buscando mais teorias. Você está buscando experiência. Você está buscando uma forma de viver que não te coloque em guerra com a própria vida. Você está buscando um modo de existir que seja mais leve, mais amplo, mais verdadeiro. E isso não se conquista decorando ideias, se conquista tocando esse espaço interno que observa tudo, sem se confundir com nada. E quando Tolle fala desse estado de não saber, ele não está falando de ignorância. Ele está falando de um espaço interno tão silencioso, tão desprovido de esforço, que a sabedoria real finalmente consegue aparecer. É curioso como isso contraria quase tudo o que aprendemos. Desde pequenos, somos treinados para ter respostas, para antecipar, para explicar, mas existe uma sabedoria que só nasce quando você admite que não sabe. Quando você solta a pretensão de controlar a vida com a força da mente. E é justamente nesse vazio, um vazio vivo, atento, que surge algo muito mais profundo do que qualquer raciocínio poderia produzir. Essa quietude interior não é algo místico ou distante. Pelo contrário, ela está disponível agora mesmo para qualquer pessoa que faça o simples gesto de parar por alguns segundos e sentir a própria presença. É desse silêncio que vem aquele insight que muda tudo, aquela clareza inesperada, aquela sensação de agora eu entendi, mesmo sem uma explicação lógica. Não é um pensamento que você fabrica, é uma percepção que emerge. E muitas vezes emerge no momento em que você solta a necessidade de descobrir tudo pela força. O Tolle até dá o exemplo dele mesmo. Antes de iniciar uma palestra, ele não prepara um discurso complexo, não organiza cada frase, não decide antecipadamente o que vai dizer. Ele simplesmente fica presente, totalmente presente, e desse vazio surge o conteúdo, surge a fala, surge a sabedoria. E isso é muito poderoso, porque mostra que existe uma inteligência que não depende da mente conceitual. Uma inteligência que flui quando você sai do caminho, quando você para de interferir. Esse saber mais profundo não é fruto de esforço. Ele é fruto de espaço, de abertura, de disponibilidade interior. E nesse estado, você percebe que a mente analítica, por mais útil que seja, é limitada. Ela pode organizar informações, comparar dados, resolver problemas práticos, mas ela não alcança a profundidade do ser. A verdadeira sabedoria não está na velocidade do pensamento, mas na profundidade do silêncio. E isso muda completamente a maneira como encaramos a vida. Porque quando você vive preso na mente conceitual, tudo parece complicado, pesado, urgente. Você tenta resolver os desafios pensando mais, analisando mais, calculando mais.
Só que essa camada mental é barulhenta demais para que insights verdadeiros aconteçam. É como tentar ver o reflexo da lua num lago revolto. A água precisa ficar quieta. A mente precisa se aquietar. E nesse instante de quietude, o que antes parecia confuso se revela com clareza. E o mais bonito é perceber que essa sabedoria não é algo que você adiciona a si mesmo. Ela não vem de fora. Ela sempre esteve aí. O que acontece é que a agitação mental costuma encobrir tudo. Quando você entra naquele pequeno espaço de não saber, de não forçar, de não tentar controlar, esse véu se levanta e aquilo que você sempre procurou aparece. Sem esforço, sem pressão, sem drama. Esse é o convite que Tolle faz. Aprender a confiar no vazio, confiar no silêncio, confiar no espaço onde nenhuma resposta está pronta, mas todas podem surgir. E isso exige coragem, porque a mente teme esse lugar. Ela acha que, sem controle, tudo vai desmoronar. Mas quando você experimenta esse estado interior por alguns segundos, percebe que é exatamente o contrário. É nesse estado que tudo se reorganiza, que tudo se alinha, que tudo encontra seu lugar natural dentro de você. A inteligência conceitual é pequena diante da sabedoria que surge da presença. E você já tocou essa sabedoria várias vezes sem perceber. Naquele momento em que uma solução apareceu do nada, naquela conversa em que você disse exatamente o que precisava ser dito sem ter planejado frase nenhuma, naquela intuição que te salvou de uma decisão ruim. Isso é sabedoria emergindo. Isso é o ser falando através de você. E é isso que queremos cultivar. Um espaço interno onde você não precise mais controlar cada detalhe para sentir segurança. Onde você possa confiar na vida porque confia no que nasce de dentro. Onde a clareza venha não da força, mas da presença. Onde você finalmente descubra que o silêncio não é vazio, é cheio de inteligência, cheio de direção, cheio de respostas. Basta estar lá para ouvi-las. E é por isso que Tolle faz um alerta tão sério. Porque desenvolver apenas o intelecto sem tocar essa dimensão mais profunda da consciência não é apenas incompleto, é perigoso. Uma mente altamente treinada, rápida, lógica, analítica, mas desconectada da presença, vira uma máquina que cria problemas em vez de soluções. E a gente não precisa ir longe para perceber isso. Basta olhar para a história humana. Guerras, destruições, manipulações, injustiças, todas elas nasceram de pessoas extremamente inteligentes, mas profundamente inconscientes. Pessoas capazes de raciocinar brilhantemente, mas incapazes de sentir verdadeiramente. Esse é o ponto que muita gente esquece. Inteligência sem sabedoria vira uma força destrutiva. Vira ansiedade, vira arrogância, vira necessidade de controle, vira medo disfarçado de superioridade. Quando a mente domina e a consciência dorme, o ser humano perde o eixo, perde o senso de proporção, perde a capacidade de enxergar a vida sem distorção. E aí ele passa a reagir ao mundo a partir de feridas, defesas e ilusões. E isso cria sofrimento, cria conflito, cria caos. É por isso que despertar a consciência não é um detalhe, não é coisa de espiritualidade, não é enfeite para quem tem tempo sobrando. É uma necessidade evolutiva, é o próximo passo natural da humanidade. E esse passo não depende de títulos, diplomas, teorias, nem de acúmulo de conhecimento.
Ele depende de um simples gesto interno. Perceber que você não é a sua mente. Perceber que existe algo mais profundo em você. Algo que observa, que sente, que sabe. E quando você toca esse lugar, tudo começa a se reorganizar. Imagine alguém com um intelecto poderoso, mas emocionalmente reativo, vivendo o tempo todo no modo automático. Essa pessoa pensa muito, mas compreende pouco. Age rápido, mas decide mal. Sabe argumentar, mas não sabe se escutar. E vive presa num ciclo de conflitos internos que ela mesma não percebe. Isso é o que chamamos de inconsciência combinada com alta capacidade mental, e isso gera destruição, para si própria e para quem estiver por perto. Agora, imagine uma mente comum, simples, mas acompanhada de presença. A vida dessa pessoa pode ser infinitamente mais leve, mais lúcida, mais coerente, porque a consciência é o que organiza a mente, é o que coloca ordem no caos, é o que dissolve a necessidade de reagir compulsivamente, é o que impede que o medo dirija suas escolhas. E quando o medo perde o volante, a vida muda profundamente. O despertar não transforma o mundo externo de imediato, mas transforma o modo como você experiencia tudo. E isso já é revolucionário, porque quando você muda o como vive, o que vive também muda. A resistência diminui, a linguagem interna se suaviza, as respostas ficam mais claras, as emoções ficam menos ameaçadoras, e você passa a existir a partir de um espaço mais amplo, mais lúcido, mais verdadeiro. É esse espaço interior que impede a mente de te arrastar para narrativas destrutivas. É nesse espaço que você percebe quando uma emoção está distorcendo sua visão. É nesse espaço que você nota quando está prestes a reagir de forma impulsiva. É nesse espaço que você encontra a pausa necessária para escolher um caminho diferente. E essa pausa, tão simples, tão pequena, já é o início do despertar. Quando a consciência desperta, o medo perde força. A resistência perde sentido. O conflito interno se dissolve. E com isso, nasce uma lucidez que não vem do pensamento, vem da percepção direta. Você começa a enxergar a vida como ela é, sem a névoa mental que antes distorcia tudo. E esse modo de enxergar é libertador. É o começo de uma nova forma de existir. Por isso, o despertar da consciência não é luxo, é sobrevivência emocional, é maturidade espiritual, é o passo decisivo que separa a vida vivida no automático da vida vivida com profundidade. É o ponto em que você deixa de ser refém da própria mente e passa a ser autora da própria experiência. E quando esse ponto chega, nada externo precisa mudar para que tudo interno mude. E é importante entender isso de uma vez por todas. O despertar não é uma borracha mágica que apaga os desafios da sua vida. Eles continuam surgindo, exatamente como antes. A diferença é em como você se relaciona com eles. Antes, cada dificuldade parecia um ataque pessoal, uma injustiça, uma prova de que algo está errado. Depois que a consciência desperta, você percebe que os desafios fazem parte do próprio tecido da existência. Eles não vêm para te derrubar, eles vêm para te ampliar. Quando você não está desperto, qualquer problema vira drama. Um atraso vira tragédia. Uma discussão vira ameaça. Uma expectativa frustrada vira dor exagerada. A mente pega um pequeno acontecimento e transforma em tempestade. Mas, quando você começa a despertar, esse movimento perde força. O drama deixa de te dominar, a resistência interna se dissolve e aquilo que antes te tirava do eixo, agora perde o poder de te controlar. Tolle até brinca com isso. Ele diz que um pequeno inseto na cama pode ser visto como um mini desafio.
E é verdade, porque o desafio não está no tamanho da situação, mas na forma como você a interpreta. Da mesma forma, uma doença, uma perda, um conflito, um fim de ciclo, esses são desafios maiores, mas todos fazem parte do mesmo movimento da vida. Todos pertencem à mesma força que empurra a consciência para frente. É como se a vida, em sua sabedoria silenciosa, estivesse sempre tentando nos acordar para algo que ainda não vemos. Quando você resiste aos desafios, você sofre duas vezes. Sofre pelo que aconteceu e sofre pela história que sua mente cria em cima do que aconteceu. Mas quando você acolhe o desafio, não como punição, mas como parte da jornada, algo por dentro se abre. Um espaço se cria. Uma nova compreensão começa a se formar. E você percebe que está crescendo exatamente ali onde antes você achava que estava sendo quebrada. O lugar da dor vira o lugar do despertar. Isso não significa que você precisa gostar dos desafios, nem que deve buscá-los. Só significa que você entende o papel deles. E essa compreensão transforma tudo. Um problema deixa de ser algo que você precisa eliminar rapidamente e passa a ser algo que você pode observar, aprender e atravessar com consciência. É assim que a vida vai lapidando você, não com agressão, mas com precisão, não com crueldade, mas com sabedoria. E quando essa mudança interna acontece, você se surpreende ao notar algo simples. O desafio continua ali, mas o sofrimento diminuiu. A situação é a mesma, mas você não é mais a mesma. E isso muda toda a experiência. O que antes te derrubava, agora te fortalece. O que antes te irritava, agora te ensina. O que antes te deixava ansiosa, agora te convida a respirar e voltar para o seu centro. A vida inteira se torna uma espécie de treinamento interno, um movimento constante de expansão. Um convite diário para você sair das reações automáticas e entrar em um estado de lucidez. E é exatamente aí que o despertar é percebido. Não é na ausência de problemas, mas na nova postura diante deles. É quando você olha para algo difícil e pensa, eu posso atravessar isso. É quando você sente a turbulência, mas não perde a consciência. É quando você passa pela dor, mas não cria uma identidade a partir dela. Esse é o tipo de crescimento que nenhuma teoria ensina. Ele acontece na prática. A cada manhã, a cada frustração, a cada conversa difícil, a cada surpresa que a vida coloca na sua frente, são esses mini desafios, como Tolle diz, que vão treinando sua presença. E são os desafios maiores que expandem sua visão e aprofundam sua força interior. Tudo faz parte, tudo contribui, tudo empurra você para um estado mais desperto. E quando você percebe isso, a vida deixa de ser um combate. Ela se transforma num caminho vivo, dinâmico, cheio de contrastes, cheio de lições. E pela primeira vez, você não caminha mais com medo. Você caminha consciente. E isso muda absolutamente tudo. E é justamente nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Não quando a vida finalmente fica fácil, não quando tudo se encaixa, não quando o mundo decide colaborar. A mudança real surge quando você aceita, lá no fundo, que a vida não foi feita para ser isenta de dificuldades. Essa aceitação não é resignação, é liberdade. É como soltar uma mala pesada que você carregou por anos sem perceber. De repente, a sensação de injustiça começa a se dissolver. Aquela pergunta, por que comigo? Perde o sentido. E pela primeira vez você respira sem resistência. Quando você entender que cada pessoa está travando batalhas invisíveis, por trás do sorriso, por trás da pose, por trás da aparência de controle, você para de se comparar.
Para de se sentir menos. Para de acreditar que a vida está pegando mais pesado com você do que com os outros. Essa percepção cria um espaço de humildade e compaixão que muda profundamente a forma como você se relaciona com o mundo. Porque, no fundo, estamos todos aprendendo, estamos todos tropeçando, estamos todos crescendo a partir dos mesmos desafios universais. E é nesse instante que nasce um descanso interior. Um descanso que não tem nada a ver com o conforto externo. É um descanso que vem da rendição consciente, da coragem de parar de lutar contra o que já é, da sabedoria de reconhecer que o fluxo da vida tem sua própria lógica, sua própria precisão, seu próprio ritmo, e que você não precisa nadar contra a corrente o tempo todo. Quando essa rendição acontece, viver deixa de ser uma guerra silenciosa e se transforma numa jornada de despertar. Essa jornada não é uma fuga da realidade. Pelo contrário, ela é um mergulho ainda mais profundo naquilo que a realidade realmente é. É quando você percebe que existe um espaço dentro de você que permanece intocado, mesmo quando tudo ao redor está mudando. Um espaço silencioso, estável, lúcido. Um espaço que observa, acolhe, compreende e que sempre esteve ali, esperando que você voltasse para casa. Habitar esse espaço, o espaço da presença, é o que muda tudo. A vida externa pode continuar agitada, imprevisível, cheia de altos e baixos. Mas por dentro, você encontra um ponto de quietude que te sustenta. Uma clareza que antes não existia. Uma confiança que não depende de circunstâncias. Esse é o verdadeiro retiro. Não um lugar físico, mas um estado interno ao qual você retorna todas as vezes que escolhe estar consciente em vez de agir pelo velho condicionamento mental. E quanto mais você se estabelece nesse estado, mais percebe algo profundo. A vida nunca foi contra você. Ela sempre esteve te moldando, te ampliando, te chamando para um nível de consciência mais alto. Cada desafio, cada frustração, cada momento difícil era parte desse chamado. Não para te quebrar, mas para te acordar. E quando esse entendimento se instala, você olha para a sua própria história com outros olhos. O que antes parecia caos, agora revela propósito. O que antes doía, agora ensina. O que antes te assustava, agora te fortalece. A aventura de viver ganha um novo significado. Você não caminha mais guiado pelo medo. Caminha guiado pela presença. Pela compreensão de que a vida é dinâmica, profunda e cheia de nuances. E que você tem dentro de si todos os recursos necessários para atravessar o que quer que se apresente. A consciência não remove o caminho, ela ilumina o caminho. E é isso que cria a verdadeira libertação. Não há ausência de problemas, mas a presença de um novo olhar. Um olhar que reconhece a vida como ela é, e mesmo assim, escolhe abrir o coração. Um olhar que não se encolhe diante das dificuldades, mas também não se endurece. Um olhar que entende que viver é, acima de tudo, despertar. Que você possa carregar essa lucidez para o seu dia a dia, não como teoria, mas como postura, como prática, como forma de existir. Porque quando você habita esse estado interno, nada do lado de fora tem poder absoluto sobre você. Você se torna âncora e oceano ao mesmo tempo. E a vida finalmente deixa de ser batalha e se torna caminho. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo.
Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.